sintomas de projeção astral, para você identificar e perceber se de fato você está passando por um processo de saída do corpo mesmo, ou se simplesmente é algo da sua cabeça ou não. Provavelmente muitos de vocês já perceberam ou tomaram um susto, se sentindo meio que levitando e de repente cai de volta pro corpo e toma aquele susto, ou você se sentiu preso, parado, como se tivesse uma coisa em cima de você e você fica ali, ai, querendo gritar. É mais ou menos parecido com o relato que eu contei, muita gente deve ter se identificado. Então é justamente sobre isso que eu quero aqui trazer para vocês algumas informações para que vocês possam estar identificando se você de fato saiu do corpo ou não, como fazer isso de forma mais consciente. E existem vários métodos, tá? Você pode fazer de forma natural, que é quando você dorme, né? Quando você dorme, você vai se projetar para o outro lado. Como eu falei, existem momentos ali do sono que você vai projetar, outros momentos que você tem que estar no seu corpo por questões de reparação física, enfim. E tem outras formas, por exemplo, através de meditação consciente, que você pode fazer através relaxamento, aí você imagina uma luz circulando o seu corpo, imagina relaxando cada membro do seu corpo, sai, você sente vibrando o seu corpo. Algumas pessoas relatam estalos muito fortes, eu já senti inclusive como se fosse um estalo muito forte na parte de trás aqui do crânio, e a gente acaba se assustando e volta pro corpo bem rápido e acaba com o processo, e aí tem que tentar tudo de novo, e a ansiedade atrapalha, um monte de fator pode atrapalhar de fato você sair do corpo. Mas outros sintomas, por exemplo, além dessa parte, né, de vibrar, de sentir os membros, né, levitando, ou de você se sentir caindo, por exemplo, a percepção de sons estranhos, zumbidos, sentir uma presença do seu lado, porque quando você tá ali entrando no processo de sair, você fica entre um mundo e outro. Então a sua percepção, a sua consciência, ela se expande naturalmente. E não é que é nesse momento que espíritos aproximam-se de você. Tem espírito em volta de você a todo momento. As pessoas que você convive, inclusive, que estão encarnadas, são espíritos, né? Dentro de corpos, sacos de carne, mas são espíritos. Então, voltando à parte, né, de como perceber que eu estou num processo ou não de sair fora do corpo, tem a parte de mudança de temperatura, por exemplo, né? Que você percebe que tá ficando frio ou quente. São várias percepções ao mesmo tempo. A nossa voz do além, representando vocês, quer fazer uma pergunta. Tá, deixa eu fazer uma pergunta. Por que a gente se sente preso, né? Fica imóvel, não consegue se mexer? Tem a catalepsia do sono. Por quê? Então, eu vou explicar isso de forma mais científica quando eu entrar para esse tópico, porque tem uma parte do nosso cérebro que os cientistas estudam em relação a essa questão de projeção astral, que traz essa sensação de prisão, porque o nosso corpo ele vai desligar todos os músculos por segurança, para que no momento que a gente está sonhando a gente não comece a se bater. Mas isso eu vou explicar mais profundamente quando a gente vai falando da parte científica, tá? Mas falando da parte espiritual da coisa, os nossos chakras, né, que são os campos energéticos do nosso corpo, eles influenciam sim na nossa vibração. Como eu falei para vocês, tudo tem a ver com frequência vibratória, tudo tem a ver com esse endereço da ressonância, que é a sintonia. Então, quando você, por exemplo, no meu relato, eu expliquei para vocês do possível desequilíbrio que eu tava, né, por exemplo, na parte sexual, por conta de, pode ser hormonal, pode ser algo que eu vi, pode ser psíquico, enfim, acabou baixando minha vibração e eu comecei a ser atacada. Do mesmo modo, quando você está nesse processo de sair do seu corpo, se você tiver comido, por exemplo, feijoada, coisas pesadas antes de dormir, o seu umbilical ele não vai estar girando levemente, ele vai estar num processo muito lento ali, desequilibrado. Fiz muitas orações, me conectei com todo, fiz o que... Aí o teu chakra coronário está maravilhoso, tinindo, só que tem muita coisa que você não falou, que está engasgado, entalado, o teu laríngeo já está lento. Aí o teu umbilical comeu muita coisa que não prestou talento. Então, alguns chakras rodando rápido e outros rodando lento. Aí acontece de você ficar tentando sair e ficar preso. Então pode ser esse motivo, também pode ser um motivo físico, que eu vou explicar na parte científica, e também pode ser motivo espiritual, de seres que não querem deixar você se projetar. Tem todos esses motivos, tá? Mais alguma pergunta? Às vezes, quando eu fazia viagem astral, antigamente, quando estava começando, eu sentia que quando eu estava saindo, alguma coisa empurrava o meu peito para baixo de volta. Eu sentia que estava saindo e sentia tipo uma mão me empurrando, me segurando na cama assim, ó. Então, é justamente essa questão que eu mencionei dos chakras. Normalmente, quando a gente sente esse peso, não necessariamente é um fantasma ou um espírito obsessor que tá ali te empurrando para baixo. Pode ser o teu próprio chakra cardíaco, por sentimentos e emoções densas, mal trabalhadas, mal resolvidas, que te puxam ali para que você não consiga sair de forma consciente. Então, é aí onde entra essa questão, né? Que eu mencionei ali na parte do relato, que eu falei que todo mundo que tem alma, de fato, se projeta. Mas, não necessariamente de forma consciente. Quando acontece isso, você tá tentando se projetar de forma mais consciente, porque você tá ali num processo intencional de projeção e acaba tendo vários fatores que impossibilitam de você ter a consciência de visualizar isso e perceber a tua projeção. Porém, quando você volta pro teu corpo e dorme e a tua consciência, caiu, você pode se projetar de forma inconsciente com muita facilidade. E isso pode ser patrocinado por mentores espirituais, por entidades, por pessoas que você tem afinidade aí do outro lado que podem estar ali ajudando você a se desprender do teu corpo e ir fazer aí as tuas missões, as tuas coisas, o teu propósito aí de sair do corpo.
Pode perguntar. Mas duas perguntas. A primeira, você falou assim, ó, todo mundo que tem alma. Você poderia diferenciar alma, espírito e corpo astral? Uau! A diferença delas? Claro, posso sim. Quem acompanhou o meu primeiro vídeo, né, que eu falei sobre simpatia, se você não acompanhou, vai lá assistir. Eu mencionei, né, sobre a diferença ali de forma rápida, sobre a alma, né, que ela fica no meio, corpo de carne, né, que é o nosso saco, que a gente vive aqui na Terra, e o espírito. Quando eu for falar e explicar mais cientificamente, aí o que os meus mentores trouxeram de explicação de como que é feito o plasma, de fato, eu vou entrar mais profundamente nessa explicação aí em relação à alma. Mas a nossa alma, ela é como se fosse uma linha infinita, é como se fosse um HD, que tem nela todas as informações de todas as vidas que a gente vivenciou. Então, para quem acredita, eu acredito em vidas passadas, e porque eu não acredito que a gente está aqui para evoluir tudo que a gente tem que evoluir em uma vida só. Então, o nosso propósito, dentro da minha visão, do que eu vi do outro lado, do que os meus mentores me trazem, do que eu acredito, é que a gente tenha aqui a missão de nos expandir, evoluir, vibrar numa sintonia de luz para poder conseguir entrar em ressonância com o todo, né, com Deus, com o Criador de todas as coisas, chamem como queiram. E nessa parte da sintonia, a gente consegue se unir ao todo e seguir adiante aí para novos voos mais altos, que em outros vídeos eu vou estar explicando o que acontece depois disso. Mas vamos nos ater à base, que seria essa parte da alma. A nossa alma, como eu falei, ela tem todo esse registro de todas as vidas que você já viveu. E de todas, tudo que você vivenciou tá lá. Então, no nosso corpo físico, a gente vivencia experiências, por exemplo, eu tô aqui como Márcia nesse momento. Existem ausências nessa linha onde a Márcia veio trabalhar e vivenciar para que seja integrado, né, para que seja completo todas as experiências e para que eu possa vibrar mais alto. Em toda vida a gente evolui? Não, pode ser que em algumas vidas eu tome decisões erradas ou passe por algumas experiências que baixem a minha vibração e eu tenha um declínio aí, eu ande para trás. E aí vamos resgatar isso em mais vidas. E isso é uma coisa que teria que ter um vídeo bem mais complexo para que eu pudesse aprofundar. Em relação à nossa essência espiritual, que tem a ver com 7 corpos sutis também, que eu vou explicar ainda nesse vídeo. Se não for nessa parte, será na parte 2 ou 3, não importa, mas eu vou estar trazendo para vocês todas essas informações. Se relaciona, né, como eu falei, o espírito se relaciona com a essência da unidade. Então, nesse espírito, ele é algo mais limpo. Ele não tem ego, ele não tem a dualidade, ele não filtra o que é bom, o que é ruim. Ele é a parte mais pura da nossa essência, que tem ligação direta com o divino. E a nossa alma não. Na nossa alma contém ego, discernimento, essa parte de todos os registros da nossa consciência, do que eu disse que era ruim ou bom, de tudo que eu vivenciei, filtrei, eu levo junto comigo na minha alma pro outro lado. Então, a nossa alma, ela fica meio que inteira quando a gente faz projeção. Mas, algumas pessoas, elas têm a capacidade de acessar esse HD e ter essa consciência quando estão projetados. Por exemplo, eu tô Márcia dormindo, aí eu me projeto. Eu posso me projetar na forma física da Márcia, se eu quiser, ou não, ou na forma de outras vidas, ou só na forma de luz. Isso vai depender muito da minha maturidade espiritual, do quanto eu estou consciente. E aí, isso tudo tá na alma. Então, assim, não só experiências aqui na Terra, mas, por exemplo, se eu já vivi em outras dimensões, em outros planetas, vamos devagar aqui um pouquinho. Aí, eu posso ter acesso a tudo isso do outro lado, sim. Mas é um assunto bem complexo, que eu vou gravar um vídeo só sobre isso. A outra pergunta? Certo, então os cientistas, né, os pesquisadores, eles não encontram isso no cérebro físico, porque ele não é a alma. Então, a proposta desse vídeo justamente, né, além de falar sobre a projeção astral, é tirar todas essas dúvidas em relação a tudo isso, e eu vou trazer uma pincelada científica sim, tá? Sobre que parte do nosso cérebro se aciona quando a gente sai do corpo ou não, sobre várias questões, eu quero trazer isso de forma mais explicada nos próximos tópicos, mas isso que você falou é um ponto crucial desse vídeo. Por quê? As pessoas, elas ficam tentando pesquisar e encontrar explicações para questões espirituais, por exemplo, previsão, vidência, projeção, a alma, onde localiza e tudo. Eles não conseguiram ainda encontrar isso justamente pela limitação. Acredito que um dia vão chegar nisso, tá? Mas a nossa ciência hoje, ela é bem limitada em relação a isso, por quê? Eu costumo explicar aos meus clientes, né, quando eu estou falando sobre esses assuntos. Quando você vai tratar do físico, você usa mecanismos físicos. E quando você vai tratar do espiritual, você usa mecanismos espirituais. Não que uma coisa não esteja ligada à outra. Quando eu for explicar sobre os 7 corpos, você vai entender mais profundamente como que essas camadas, elas vão se envolvendo como uma cebola mesmo, ligando-se umas nas outras. Porém, aqui na Terra ainda não encontraram nenhum tipo de mecanismo, ou estudos, ou método para estar identificando de forma direta como que é esse processo, ou se ele existe ou não. Então, ainda é uma coisa que está sendo estudada. Cientificamente ainda não se pode comprovar nem que existe, mas também que não existe. Então é uma coisa que ainda está em aberto, tá? Essa questão aí, se existe de fato a projeção, se a alma é uma coisa que existe ou não. Dentro da física quântica, existe uma coisa que hoje se chama de centelha divina, bóson de Higgs, partilha de Deus, tem vários nomes, que encontraram ali dentro do átomo, o que eles chamam de centelha não local, enfim.
que acham que tem a ver com esse processo aí da centelha, que tem a ver com o espírito. Mas é um assunto tão complexo que não tem como eu aprofundar, que talvez em um outro vídeo eu acabe falando mais. É meio chato, porque de vez em quando eu fico falando, em outro vídeo eu aprofundo. Mas é porque esses assuntos relacionados a espirituais, né, relacionados ao outro lado, é tão profundo que quando a gente abre uma janela, ela precisa ser explicada de forma muito profunda para ser esclarecida. E como o foco do nosso tema hoje é projeção astral, sair do corpo consciente ou não, sobre alma, se eu for entrar nesses outros temas, eu acabo não focando no tema principal, que é a projeção de fato. Então, voltando ao assunto. Por que a gente faz viagem astral? Por que é mais natural para nossa alma ficar do outro lado? Como eu expliquei, nós temos... Eu acredito que a gente passou por várias vidas. Então, nós estamos num intervalo onde eu estou Márcia. Mas eu já fui Maria, já fui João, já tive várias experiências em vários corpos diferentes, em vários lugares diferentes, em anos diferentes. A percepção da nossa alma, do outro lado, ela é linear. Ela não tem intervalos de estou Márcia, estou João. Ela é uma ligação direta com a essência, e ela fica bem mais vibrando ali entre alma e essência no mundo sutil. Então, para a alma, na perspectiva de alma, quando a gente está do outro lado, seja em projeção, enfim, a conexão dela com o outro lado é muito mais natural do que o nosso intervalo que estamos aqui na matéria. Ou seja, quando, da perspectiva, do prisma, do ponto de vista da minha alma, quando eu estou aqui acordada na Terra, eu estou dormindo. É como se fosse assim, algo que não é muito natural para a alma. Eu estou presa dentro de um corpo de carne, limitada, sem acesso a todas aquelas informações que ela tem do lado de lá, e inconsciente de muita coisa. Então, para a alma, assim, é muito mais natural estarmos do outro lado do que estarmos aqui por conta dessa questão aí do recorte, né? Porque é só um fragmento de consciência que eu tenho enquanto Márcia. Então, é por esse motivo. É como se aqui a gente estivesse dormindo do ponto de vista, da perspectiva da alma para com o corpo. E para que fazer desdobramento? Como eu expliquei, a nossa... Vamos falar assim... Por que estamos na Terra, né? Eu expliquei que tem a ver com a evolução e com aumentar a nossa vibração, a fim de alcançar a sintonia divina para nos unirmos ao todo. Então, tem a ver com alinhamento, com propósito, autoconhecimento, essas questões que eu me referi sobre ajudar, né, outras pessoas, fazer essas missões espirituais, que dentro dessas questões de ajuda, né, dentro desse propósito de projeção astral, tem muito a ver com as ausências ou até mesmo... acordos que a gente faz com essas... Vou dar um exemplo, tá? Quando você vai vivendo e vivendo várias vidas, você tem afinidade com seres, espíritos e famílias. E do outro lado, você acaba encontrando, em algum momento ou outro, pessoas que já tiveram uma história com você em outras vidas. Eu não tô falando de karma não, tá? Eu tô falando assim, vou dar um exemplo. Em uma outra vida, teve o Tiago, que era muito meu amigo. E o Tiago foi vivendo várias vidas para um lado, eu para o outro, chegou um momento que a gente se separou e tem muitos séculos que não temos nem contato. Tudo bem. Mas em um dado momento eu estou aqui Márcia encarnada, Tiago desencarna e Tiago tá lá preso e precisa de ajuda. Então, como eu tenho algum tipo de afinidade, sintonia ou algo que me atraia ao Tiago, eu vou me propor a ir ajudar o Tiago a sair daquela situação que ele tá e levar ele para receber ajuda. Então, essas afinidades, elas nos motivam a trabalhar do outro lado. E você pode escolher trabalhar, porque tudo é ferramenta de evolução, não importa que tipo de meio você escolhe. Eu só quero participar de palestras espirituais. Você vai ser guiado para um lugar onde você vai estar assistindo, ouvindo. Nesse momento da minha vida eu só quero andar, vagar pelo mundo espiritual e ver as coisas. Você vai fazer isso. Não, eu quero ir para zonas lá mais erógenas, fazer as coisas lá mais ligadas ao chakra base sexual, enfim. Você vai ser atraído para lá sem problema nenhum. Então, o que vamos fazer lá não é tão importante. Agora, o porquê vamos fazer é que é o ponto central aqui da nossa discussão. Tem a ver com alinhamento de propósito. Muitas vezes você está vivendo escolhas e vivendo situações na sua vida que não está alinhado com o propósito da sua encarnação, e você acaba que, quando você vai para outro lado, um mentor ou alguém que gosta muito de você dá um puxão, olha, tá errado, alinha com isso, faz isso, e acaba motivando a você a ter algo que você chama de intuição ou desejo, por exemplo, de fazer uma faculdade, de fazer, sei lá, qualquer coisa que você acha que foi uma escolha sua, quando na realidade talvez você foi motivado do outro lado. Então, tem várias ferramentas que ajudam a nos desenvolvermos dentro desse contexto do porquê fazemos projeção astral, tá? Deixa eu fazer uma pergunta agora aqui na cabeça. Sempre as viagens astrais vão ser bacanas ou vai ter alguma coisa ruim esperando? Assim? Eita! Olha só, lá do outro lado tem muita questão de territorialismo, tá? E algumas pessoas que não estão muito conscientes, elas acabam se tornando lanchinhos para outros espíritos, principalmente quem desencarna há pouco tempo, porque o corpo espiritual dele ainda está com um plasma muito ativo, muito vívido. E eles, os obsessores, eles querem sugar, puxar, mamar nesse plasma. Então, quando a pessoa desencarna e fica confusa, ela fica muito mais fácil, muito suscetível a ser lanchinho para esse povo, ou a ser dominada por esse povo que estão lá há mais tempo. E o que acontece?
Quando uma pessoa em projeção, ou seja, de qual forma for, se tiver desencarnado mesmo, consciente, eu tô focando na projeção porque é o tema do nosso vídeo, ajuda essas pessoas, de alguma forma, elas se tornam alvo, sim, elas se tornam perseguidas, sim, mas nós temos também defensores e espíritos guardiões ou família espiritual que nos guardam e que gostam de nós e que de alguma forma também nos protegem. Então tem sim o lado das sombras, assim como tem o lado da luz. Então assim, é uma coisa tão natural, não é uma coisa pra te trazer medo, porque tem os dois lados, mas sim, às vezes somos puxados pra lugares que não são tão agradáveis e situações perigosas que podem inclusive uma pergunta aqui, por exemplo, que alguém poderia fazer. Ah, tem como esses, né, espíritos malignos nos atingir de forma que venha a ferir o nosso corpo físico quando a gente volta, né, pra Terra aqui? Tem sim. Eu vou explicar por que tem. Existe uma coisa chamada psicossomática, né, que a gente já produz naturalmente no nosso corpo enquanto vivos, enquanto encarnados, que é o quê? Um pensamento que gera um sentimento, que gera uma emoção, que somatiza algum tipo de doença. Por exemplo, eu gosto sempre de usar esse exemplo que é o mais prático, o mais simples possível. Gastrite nervosa. O que é o nervosismo? Não é um pensamento em relação a uma crença ou uma preocupação sobre alguma coisa? Que gera um sentimento, que é o quê? O nervosismo. Que gera uma gastrite, que pode gerar uma ferida, chamada úlcera, que pode gerar... Enfim, são tudo processos que começam ali no campo psíquico, energético e vai somatizando para o corpo físico. Do mesmo modo, quando a gente está tanto em projeção astral ou não, pode ser que algum obsessor, fantasma, desencarnado, chame como queira, ele movimente... Você já sentiu aquela sensação de facada? Assim, ai, parece que alguém deu uma facada. E ninguém deu uma facada, mas alguém atingiu o teu corpo etérico, o teu corpo espiritual ali, e você tem aquela sensação física se você for um pouco mais sensível. E isso sim tem a ver com essa parte das camadas dos corpos sutis que eu vou aprofundar no próximo vídeo. Voltando à pergunta... Se isso for feito com muita frequência e você não identificar ou não mudar a tua vibração, ou não sair da sintonia que está em ressonância com esse espírito, pode sim somatizar alguma coisa. Aí você fica com uma pedra no rim ou fica com uma coisa que os médicos não conseguem entender e pode afetar sim o seu campo físico, e somatizando em alguma coisa assim que às vezes nem é identificada através de exames. Ou às vezes é. Então, quando eu tô em desdobramento astral, né, eu consigo perceber essas coisas, eu consigo ver esses ataques conscientes. Nem sempre. A maioria das vezes. A maioria das vezes, né, dependendo. do grau de consciência. Aí a questão pra fechar o nosso vídeo e finalizar pra não ficar muito grande, fechar esse vídeo, porque eu vou continuar com essa série aí de vídeos explicando tudo mais profundo sobre alma. Ainda temos que falar sobre o cordão de prata, temos que falar ainda como que funciona esse processo. Muita coisa. Muita coisa. Então, assim, relacionado a essa questão ainda, como que eu faço pra me projetar de forma mais consciente? Assistindo sobre, lendo sobre, entrando dentro dessa egrégora espiritual, mística, entre aspas, né? Vendo séries, vídeos, estudos, tudo que você puder de informação para alimentar o teu corpo mental. Praticar exercícios para alinhar o teu corpo energético. Alinhar a tua alma, alinhar os teus chakras. Então você tem que fazer várias práticas que alinhem todos os setores. O corpo mental, o corpo físico, o corpo espiritual. Então, assim, mais pra frente eu vou explicar detalhadamente alguns exercícios que você pode estar fazendo. A gente pode usar a nossa voz do além pra gravar um áudio, porque ele é especialista em hipnose, pra gravar um áudio pra facilitar, né, essa saída do corpo. Então vai ser muito legal. Mas voltando ao assunto, não é porque você não está consciente que você não sofre ataques. Você sofre ataques, mas como eu falei anteriormente, temos defesas também. A gente não tá à mercê de sofrer ataques toda hora. E além de tudo isso, nós temos a nossa própria defesa, que se chama plasma. Que a gente pode projetar raios, bolas de luz, pode projetar escudos, pode projetar muita coisa como se a gente tivesse superpoderes, estilo Dragon Ball Z do outro lado. Porque essa força energética, né, que constrói a nossa aura, que movimenta os nossos chakras, lá do outro lado a gente pode controlar ela de forma mais consciente. Do lado de cá, algumas pessoas já fazem isso através de práticas como o Reiki, por exemplo, entre outras. Então, quando você estuda e domina tudo isso, você aprende a se defender tanto do outro lado quanto do lado de cá. Porque, por exemplo, quando eu falei da facada, né, que você sente aquela pontada, você pode simplesmente mentalizar saindo do seu centro, né, uma bola de luz que envolve todo o teu campo. Só que você tem que fazer um processo de limpeza antes, né? Mentaliza a limpeza e mentaliza um campo energético, né? Um escudo de luz que evita com que eles saiam esfaqueando você. Ou, se você sente uma presença na tua frente, você pode projetar, sim, uma bola de luz afastando, enfim. Quando você vai ganhando mais maturidade através do conhecimento, você vai conseguindo conduzir essa energia ou manipular essa energia de forma mais consciente e de forma que você pode estar se protegendo melhor sem ter a necessidade de estar dependendo tanto de entidades ou de amigos, enfim. Mas eu espero que tenha esclarecido a dúvida. Mais alguma pergunta pra gente estar finalizando? Não, vamos deixar pro próximo. Então é isso, gente. Hoje foi um tema bem interessante, né? Esse vídeo vai ser em várias partes. Essa foi a parte 1 do nosso vídeo. Na parte 2 eu vou estar falando sobre os corpos sutis e entre outros temas maravilhosos. Mas pra não ficar muito grande, eu vou encerrando por aqui. Eu sou Márcia Dutra, esse foi o nosso Mistura Astral de hoje. Cheiro!